Nós temos uma juristocracia instaurada pelo TRF4, que agrediu frontalmente a Constituição, né? Que não está dando aplicação à Constituição e à ordem jurídica nacional no sul do país. É muito grave, é uma ruptura da federação por uma juristocracia, uma ditadura do TRF4. Isso é muito, muito grave no plano institucional. Me surpreende que parte da mídia esteja apoiando isso, sinceramente. Não sei se está apoiando. Te surpreende mesmo, Serrano? Você não acha que isso também é um sinal de que o lavajatismo não acabou? Quer dizer, quando você vê o Sardenberg ressuscitando, o Merval, eles tiram algumas figuras do armário, não tem aí um sinal de que chegou no TRF4 e do TRF4 em diante sobra a mídia para ser desmascarada? Você não tem essa impressão ainda, assim? Não, eu tenho a impressão que a mídia não fez a autocrítica que deveria fazer, né? A mídia se caracterizou durante a Lava Jato pela prática da pior conduta ética que o jornalismo pode ter, que é o jornalismo de acesso, onde você troca informações sigilosas de autoridades públicas por defender o seu ponto de vista acusatório sem apurar, sem investigar. É uma troca antiética, ilícita no plano ético, né? Porque você faz uma troca, você me dá a manchete, eu tenho acesso a uma informação sigilosa, em compensação eu vou divulgar, vou dar o tom da matéria como sendo um tom favorável ao teu ponto de vista no processo. Isso arrebenta com a democracia, não é o papel da mídia, ela deixa de exercer o seu papel de instituição democrática, que é o controle e a crítica ao poder de Estado, para ser um agente do poder de Estado contra as pessoas e contra a sociedade. Então, isso é muito grave. Por isso, é um professor de Nova York, eu sempre esqueço o nome dele, que cunhou essa expressão jornalismo de acesso para identificar esse tipo de conduta, né? Então, eu creio que essa conduta é absolutamente escandalosa também. Na realidade, nós temos esse trabalho acadêmico que a gente desenvolve desde o começo dos anos 2000, que a gente mostra como que no processo penal de exceção, o Ideu, o Fernando Ideu, tem uma excelente tese sobre isso. E ele mostra, inclusive, como que a participação da mídia é essencial para construir a exceção. Ou seja, o mecanismo autoritário, a mídia é agente dele. Não é que a mídia apenas não o ataca, a mídia é agente, ela é parte do soberano que impõe a exceção. E isso foi feito nesses processos. Então, a mídia está defendendo seus parceiros quando faz isso, né? Está defendendo aqueles que praticaram crime junto com ela, não tenho dúvida disso. Agora, o problema é que isso é muito ruim, né? Os jornais já deveriam ter identificado que houve um equívoco grave naquele período e deveriam ter mudado sua conduta. Não é isso que parece que ocorre. Isso me surpreende, porque estava dando a aparência de que estavam resgatando a democracia até o ponto de que mexe no armário de esqueletos deles, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, é muito bom o que aconteceu para mostrar quem é quem aí também, né? A gente identifica. Perfeito. Isso te surpreende ali no sentido da força ainda desse lavajatismo, Serrano, a ousadia com que esse pessoal continua agindo? O Moro acabou de comentar aqui, por exemplo, aspas, nunca tinha ouvido falar na história judiciária brasileira de um caso no qual o juiz de um processo teria ligado ao filho de um desembargador que revisava suas sentenças, fingindo ser uma terceira pessoa para colher dados pessoais e fazer ameaças veladas. Realmente, disse ele aqui. E o Detandaléu ontem, ele colocou a notícia do afastamento do que ele chama de juiz militante que usava Lula 22 na Lava Jato. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Esse cara, veja, o Moro é habituado a não ouvir o outro. Ele não podia ter sido juiz nunca, esse sujeito, né? Ele é habituado a não ouvir o outro. Como é que sabe que é verdade se não houve defesa, hein? Como é que sabe o que aconteceu se não houve processo? Por isso é que é absurdo retirar o juiz da jurisdição dele, atacar a Constituição sem sequer ouvi-lo. Não ouviram ele. Onde que está a prova pericial dizendo que foi o juiz que estava lá falando? Que fez esse trote. Segundo, isso é um trote. Isso é motivo para afastar um juiz? Moro torturou gente psicologicamente, praticou tortura psicológica, o que é um crime grave, e não foi afastado. Moro mandou interceptar ligações telefônicas dos advogados de defesa de Lula.
mandou interceptar inconstitucional, abusivamente, criminosamente a telefonia dos advogados de Lula, e nada aconteceu, ele não foi afastado. Eu vi no processo 2 ofícios das companhias telefônicas alertando Moro que estavam sendo grampeados advogados de Lula, que não era a empresa XPTO que dizia que Lula pôs ali o endereço, né? E mesmo alertado, ele prosseguiu com os grampos. Ele grampeou advogados. Isso é muito mais grave do que isso, do que essa acusação feita contra o Apio. E Moro não foi tocado pelo TRF4. Isso é evidentemente um abuso que está sendo feito. Isso é evidentemente um abuso. Estão punindo um juiz porque ele aplica a Constituição, porque ele cumpre seus deveres, né? É porque, na realidade, o cumprimento de seus deveres pode implicar, a meu ver, na descoberta de crimes que envolvam muita gente nesse sistema de justiça do sul do país. E eles estão com medo de serem envolvidos. É isso. E a mídia está protegendo porque já amarrou seu rabo com essa gente lá no passado, né? Mas é muito grave o que está acontecendo. Nós não podemos reduzir isso a uma questão menor, né? Não é uma questão menor que está em pauta. A questão menor que você disse é do grampo ou não, aliás, da ligação, né? Do trote. Isso, não é essa a questão. Se é dele ou não, entendi. Não é essa a questão. Uhum. Veja, Moro grampeou os advogados. Isso é uma agressão grave aos direitos humanos, à Constituição. Gravíssimo. Eu nunca vi isso acontecer abertamente num processo. Ele não sofreu sanção nenhuma por isso. Nada, zero. Moro grampeou a presidente da República conversando com Lula ilegalmente e divulgou esse grampo. Agora vem falar que um trote é motivo para afastar, sem direito de defesa, um juiz? Moro não foi afastado nesses casos. Uhum. Moro grampeou a presidente da República ilegalmente e divulgou o áudio depois de saber que era ilegal e não foi afastado. Gente, vejam como é absurda essa decisão. Essa decisão não é compatível com a conduta do tribunal em relação a Moro. Agora, por que o tribunal trata Moro de um modo protetivo nos crimes e abusos que ele cometeu e trata Apio com tanto rigor numa história, numa futrica de criança? Recebi uma ligação que um cara queria informação, fazendo-se passar, acho que é o Apio. Pelo amor de Deus! Uma futrica de judiciário é motivo para afastar um juiz da jurisdição, agredindo a inamovibilidade de juízes prevista na Constituição, afastá-lo sem direito de defesa, por uma acusação de um sujeito externo à jurisdição, um sujeito ligado a Moro, que é um dos principais interessados, parece, em não deixar rolar a investigação com relação, por exemplo, a Tarca Duran e outras questões. Evidentemente, há uma operação política ilícita nisso, para poder evitar, e novamente a mídia apoia ilicitudes graves do judiciário, abusos graves, né? Tudo isso não pode passar em vão. E nós não podemos nos fixar nessa discussão. Quando vierem falar, não, mas foi o Apio, não foi o Apio, foi ele que fez o trote, não foi, etc. Tal, vamos lembrar, Moro grampeou a presidente da República ilegalmente e divulgou o grampo. Perfeito. E interceptou conversa de terceiros. Moro grampeou os advogados de defesa de Lula. Ele não foi tocado, ele não teve uma sindicância aberta pelo TRF4 na ocasião. E abusos gravíssimos. Eu não conheço abusos maiores cometidos por juiz. Eu nunca vi isso na minha carreira, eu nunca soube disso na história do judiciário brasileiro. E nada foi feito contra Moro. Quer dizer, isso mostra o desvio no tipo de conduta, né? O desvio ético, moral, jurídico, penal desse tipo de conduta. Não se pode deixar isso passar incólume. O CNJ tem que agir.